de processos falimentares, de processos de massa falida, né? Que são aqueles processos em que a empresa quebrou, aí o judiciário penhora todo ali, junta todo o arcabouço de bens da empresa, né? Tanto móveis quanto imóveis, e vende via de regra, vende esses imóveis, né, esses bens também, você vai encontrar móveis também de massa falida, mas o nosso objeto de interesse aqui no estudo nosso são os imóveis. Então, e vende para quê? Para quitação das dívidas. Aí vai quitar as dívidas trabalhistas que a massa falida tiver, as dívidas com banco, as dívidas com credores, com fisco, e aí tem uma ordem de preferência que também não vem ao caso aqui, porque o que nós precisamos desmistificar aqui é o porquê, qual o fundamento legal dos descontos, né? Dos descontos enormes que nós verificamos nos leilões judiciais e extrajudiciais na aquisição de imóveis. Então, aqui no leilão de massa falida, o que é importante você aprender aqui? É que na primeira praça, assim como lá nos leilões judiciais, que são a regra, que constam lá do Código de Processo Civil, o imóvel vai pelo valor da avaliação. Então, não tem desconto, né, em relação à avaliação. Você não pode arrematar por valor menor do que aquele que consta do processo como o valor de avaliação do imóvel. Não havendo arrematante, e nós estamos falando do leilão judicial de massa falida, de processos falimentares. Não havendo arrematante, assim como nos leilões judiciais que constituem a regra, esse imóvel vai para uma segunda praça. Nessa segunda praça, o valor mínimo também é 50%, assim como nos leilões que constituem a regra, né, dos leilões judiciais, também aqui nos leilões judiciais de processos falimentares, na segunda praça também você não poderá arrematar por menos que 50% do valor da avaliação. Mas na segunda praça, nós já temos aí, né, um desconto substancial, mas você tem um limite, você não pode dar lance menor do que 50% do valor da avaliação. Só que aqui vai a cereja do bolo nos processos de falência. Há uma terceira praça nesses processos, nesses leilões, né, falimentares. E nessa terceira praça, que essa terceira praça, é bom que se diga, ela vai acontecer se na primeira e na segunda praça não tiver nenhum ofertante. Aí esse imóvel que está lá sendo leiloado no processo de falência, ele vai para uma terceira praça. E aí, diferentemente da primeira e segunda praça, na terceira praça esse imóvel poderá ser arrematado por qualquer valor mesmo. E aqui não incide preço vil, não há como lá o devedor na massa falida, né, aquele que teve o imóvel penhorado, vir e falar, não, meu imóvel foi arrematado por 10% do valor dele. Não pode, porque não há preço vil na terceira praça dos processos de falência. E esses leilões são uma excelente oportunidade. Então aqui, recapitulando o objetivo dessa aula. Essa aula visa explicar para você a origem legal dos descontos que nós encontramos nos leilões de imóveis. Então, nós já chegamos até um ponto muito importante aqui desse conhecimento que nós queremos passar, que é o fato de que há nos leilões judiciais aí duas espécies de leilões que nós estamos tratando aqui, que são os leilões judiciais propriamente ditos, aqueles que constituem a regra geral, em que o imóvel vai em primeiro e segundo leilão, não havendo arrematante no primeiro leilão, ele vai para o segundo leilão e poderá ser arrematado pelo valor mínimo de 50% do valor da avaliação. Então, 50% de desconto. Abaixo disso aí, nesses leilões que constituem a regra, será considerado preço vil e a arrematação poderá ser anulada. Então, aqui nós já encontramos o porquê do desconto de 50%. Mas e por que do desconto, às vezes, de você encontrar desconto de 90%? Porque existe uma espécie de leilão judicial, que é o leilão de massa falida, o leilão de processo falimentar. Nesses leilões, nós temos 3 praças. Na primeira praça, o preço mínimo é o da avaliação, você não poderá arrematar por valor menor do que o valor da avaliação. Na segunda praça, você não poderá arrematar por valor menor do que 50% do valor da avaliação, certo? Senão é anulado também na primeira e segunda praça. Só que há uma terceira praça, que ocorre sempre que não tiver arrematantes em primeira e segunda praça nos leilões de processo de falência. Então, nessa terceira praça, não há preço vil. O valor que for ofertado, se não houver um lance que cubra, é aquele valor que vai constituir ali
o valor, né, da arrematação, não podendo haver invocação de preço vil. E eu vou já mostrar aqui para vocês um exemplo aqui do meu escritório, né, que aconteceu recentemente, né? Nós conseguimos uma arrematação para um cliente que num processo falimentar, em que vocês poderão ver aqui na prática o que aconteceu, certo? Aqui nesse leilão aqui, nós tivemos a seguinte situação. O nosso cliente, coloquei aí na tela para vocês, o nosso cliente ele entrou na disputa nesse leilão. Eu vou baixar mais um pouquinho aqui para que vocês possam ver. Nessa disputa, esse imóvel ele foi primeiramente aí a leilão numa primeira praça. Esse aqui é o típico leilão de falência, certo? É o típico leilão de processo falimentar. Então, nessa primeira praça aqui, o imóvel foi pelo valor aqui, ó, que vocês estão vendo aí. Eu estou colocando em azul, de R$ 7.797.258,13, certo? Nessa primeira praça não teve nenhum lance, não teve lançadores para esse imóvel aí. E nós estávamos, obviamente, ali assessorando o nosso cliente que tinha interesse na arrematação, e nós estávamos monitorando apenas, porque para nós a estratégia que nós montamos para esse leilão foi exatamente a estratégia de chegar na terceira praça. Daí não teve nenhum arrematante na primeira praça, que o imóvel estava por R$ 7.797.258,13. Esse imóvel foi para uma segunda praça, cujo valor de lance mínimo reduziu pela metade. Vocês podem ver aí, ó, R$ 3.898.629,07. Então, nessa segunda praça também não houve lançador. E aí o que aconteceu? O nosso cliente deu o lance apenas na terceira praça. E aí, olha aqui por quanto que ele arrematou esse imóvel, né? De valor de quase 8 milhões de reais, ele arrematou por esse valor aqui, ó, que eu estou marcando para vocês, R$ 980 mil. Eu vou centralizar melhor a tela para que vocês possam ver. Tá aí, R$ 980 mil. E veja o valor de avaliação do imóvel, 7.797.000 e uns quebradinhos. Então, esse cliente ele multiplicou por praticamente 8 vezes o investimento dele em apenas uma arrematação. E por que isso é possível? Justamente porque nos leilões de massa falida há uma terceira praça em que não há o conceito de preço vil. Nesse exemplo que nós mostramos aqui, o nosso cliente ganhou praticamente 7 milhões de reais, quase 7 milhões de reais, numa única arrematação. Numa única arrematação, ele arrematou um imóvel de 7.700.000, pegar o valor corretinho para vocês, R$ 7.797.258, ele arrematou na terceira praça por R$ 980 mil. Um lucro bruto aí de quase 7 milhões de reais. 6 milhões e alguma coisa. É muita coisa. Agora, eu pergunto para você, em qual tipo de investimento você consegue uma lucratividade dessa? Eu não conheço. E aí agora nós passaremos a analisar o porquê nos leilões extrajudiciais é possível também a arrematação de imóveis com valores assim extremamente atrativos. E eu estou falando de descontos de 80%, né? Ou com ganhos de 5 vezes o valor que você investir. Né, que eu vou mostrar também um exemplo prático aqui. O que são os leilões extrajudiciais? Os leilões extrajudiciais que nós estamos tratando aqui são aqueles regidos pela Lei 9.514 de 1997. E essa lei, ela diz o quê? Essa lei, ela trata do quê? Ela trata das alienações fiduciárias de imóveis. Então,
resumindo, o que são esses leilões extrajudiciais? São aqueles em que o banco empresta o dinheiro para a aquisição do imóvel, financiamento imobiliário, a pessoa deixa de pagar o financiamento, se torna inadimplente, e o banco, por autorização dessa Lei 9.514 de 97, o banco passa a ter o direito de executar extrajudicialmente essa dívida. O que quer dizer extrajudicialmente? Sem a necessidade de um juiz despachar nada. O banco vai ao cartório de registro, faz uma notificação para constituir em mora o devedor. Se esse devedor não pagar, consequentemente, né, esse imóvel irá a leilão, leilão extrajudicial. E lá no leilão extrajudicial também ocorre em duas praças. E a lei diz o seguinte, com relação aos valores. Na primeira praça, o imóvel tem que ir pelo valor da avaliação. Aqui, diferentemente lá do processo judicial, em que um oficial de justiça avaliador, né, vai avaliar, aqui já existe um valor pré-fixado no contrato. Quando você faz o contrato de financiamento do imóvel, vem lá um valor para efeito de leilão e aquele valor ele vai sendo corrigido. Então, é o valor que consta de avaliação do contrato na primeira praça. Então, não tem choro não tem como brigar e falar, não, eu quero arrematar na primeira praça com um desconto de 50%. Não pode. Então, na primeira praça, nos leilões extrajudiciais, também é o valor de avaliação. Aí, na segunda praça, é a cereja do bolo dos leilões extrajudiciais. Por quê? Porque na segunda praça, eu digo que é a cereja do bolo, porque na segunda praça, o que a lei diz? A Lei 9.514 de 97. A lei diz que os imóveis que em leilão extrajudicial que vão para a segunda praça, eles vão pelo valor dos débitos que recaem sobre o imóvel. Exatamente. E muitas vezes, na grande parte das vezes, esse débito é infinitamente menor do que o valor de avaliação do imóvel. E eu vou mostrar agora para vocês também um exemplo de uma arrematação aqui do cliente do escritório em que também houve um ganho muito expressivo. Essa aqui é a carta de arrematação. Em que nosso cliente obteve aí o ganho, ganhou o leilão. Esse aqui é um leilão extrajudicial, certo? Então, nesse leilão extrajudicial, nós também fizemos a assessoria aqui. Esse cliente, né, que arrematou, ele arrematou uma área de 16 hectares urbana, numa avenida, né, na cidade de Várzea Grande, por R$1.800.000. Olha só, R$1.800.000. E aí, arrematou parceladamente, você pode ver, ele fez aqui o valor, deu uma entrada de 360 mil, pagou a comissão do leiloeiro e parcelou o restante. Quitou esse valor e aí quando nós fomos pleitear, né, nós sabíamos que esse imóvel valia mais do que esse R$1.800.000, mas quando nós fomos pleitear a emissão da guia para o ITBI, para pagar o ITBI, toda vez que você vai registrar um imóvel, transferir, né, aquela propriedade do imóvel, você tem que pagar o ITBI, que é o imposto de transmissão de bens imóveis, né? Então, esse imposto ele é pago da seguinte forma: você vai no cartório, dá entrada no pedido de registro, o cartório te dá um formuláriozinho lá, preenche um formulário para que você vá na prefeitura e retire a guia para pagamento do ITBI. Você paga o ITBI e leva no cartório a comprovação. O que aconteceu nesse caso? Nós fomos lá no município, né, em nome do nosso cliente, para pleitear lá a emissão da guia de pagamento do ITBI. E o que o município falou? O município falou, não, vocês arremataram esse imóvel por R$1.800.000, mas esse imóvel vale mais de R$10.400.000. E aí começou uma discussão judicial que não é o objeto dessa aula, mas eu vou mostrar para vocês aqui, né? Mas o que eu quero que vocês fixem aqui é que esse cliente comprou um imóvel no leilão extrajudicial por R$1.800.000 e o imóvel valia, como de fato vale, mais de R$10.400.000. E o município, daí nós começamos uma discussão que vai ser objeto de outra aula que nós
vamos dar em uma outra oportunidade, mas nós começamos a discussão porque o município diz assim, não, o imóvel vale mais de 10 milhões de reais, vocês não vão recolher o ITBI sobre 1.800.000 apenas, que foi o valor da arrematação. E nós, por outro lado, dissemos não, o imóvel vale realmente mais de 10.400.000 reais, só que a lei diz, a interpretação legal, a jurisprudência do STJ diz que o valor do ITBI ele é calculado nas arrematações sobre o valor da arrematação, justamente para evitar que o município cobre em cima do valor venal, porque geralmente, na imensa maioria das vezes, os imóveis, né, tanto imóvel de pequeno valor quanto de grande valor, eles são, o valor que está lá no município, na planta do município, é muito maior que o valor da arrematação, certo? Eu vou mostrar aqui, então, a discussão que levou a uma manifestação da prefeitura no processo, em que a prefeitura lá do município de Várzea Grande apresenta a avaliação do imóvel. Ela apresenta aqui, ó, documentos, e essa parte aqui é que nos interessa. Olha aqui, ele diz aqui, quando nós impetramos lá para pleitear o pagamento do ITBI, né, no valor da arrematação, ele diz aqui sobre a avaliação. Ou seja, ele dá continuidade ao que ele vem dizendo, o município lá de Várzea Grande. Antes da aquisição da empresa, né, impetrante, a instituição financeira havia adquirido, na data de 4 de janeiro de 2017, pelo valor de 7.814.000, isso lá em 2017. A área, mesma área. Aí eles colocam aqui, ó, tal valor devidamente atualizado pela calculadora cidadão, que usa o INPC, correspondia a um montante de R$10.485,87, né? E aí ele põe aqui o preço do metro quadrado. Então, assim, eles contestam que eles não queriam que o ITBI, obviamente, fosse pago sobre 1.800.000, que é o valor da arrematação, né? E sim sobre o valor venal do imóvel. Mas o que eu quero frisar para vocês é que o meu cliente aqui, o nosso cliente aqui no escritório, adquiriu num leilão extrajudicial um imóvel por 1.800.000 que vale quase 10 milhões e meio de reais. Nesse caso aqui, em leilão extrajudicial, ele quintuplicou o valor investido. Lá depois da discussão do ITBI nós ganhamos porque o STJ já pacificou a questão de que a alíquota do ITBI incide sobre o valor da arrematação, certo? Então, assim, é importante frisar que há um fundamento legal para as arrematações ocorrerem em percentuais, nesses dois exemplos que eu trouxe para vocês aqui hoje, o cliente multiplicou por 7,95 vezes, quase 8 vezes o valor que ele investiu em uma única arrematação. Esse outro, ele multiplicou por mais de 5 vezes o valor que ele investiu. Então, aí você pode dizer, mas isso são imóveis de uma monta muito grande. E eu digo a você com uma resposta de bate-pronto. Não se prenda ao valor nominal do exemplo que eu te trago aqui. Se prenda ao número de vezes em que houve a multiplicação do investimento em uma única arrematação. No primeiro imóvel, foi multiplicado o valor investido por 7,95 vezes, que foi no leilão judicial lá de processo falimentar. Nesse segundo, no leilão extrajudicial, foi multiplicado por 5 vezes. Então, o que eu quero dizer para você é que essa mesma proporção de multiplicação do investimento ocorre com imóveis de 100, 200 mil reais, 50 mil reais. Você vai conseguir comprar imóveis de 50 mil reais que valem na praça 250 mil reais nos leilões extrajudiciais, certo? E também nos leilões judiciais, né, desde que você utilize essa estratégia que nós estamos aqui te ensinando. E para finalizar, qual que é a postura que você tem que ter nos leilões para você, quando você acha a oportunidade e pretende adquirir ela pelo melhor valor possível? Primeiro é planejar, né? Nas nossas aulas aqui a gente tem ensinado, né, de forma bastante detalhada como que faz o planejamento da arrematação. O primeiro passo é planejar. E depois que você planejar, você ir para o leilão e aguardar. A maioria dos leilões, grande parte dos leilões,
é melhor aguardar a segunda praça e, no caso de leilões de massa falida, aguardar a terceira praça, porque daí é o momento em que você vai conseguir arrematar o imóvel com bastante lucratividade. Quando eu vou participar de leilões e que eu vejo que ofertantes ali de lances já na primeira praça, eu já sei que tem improvisador na área, tem pessoas que não sabem planejar, tem pessoas que não sabem competir no leilão. O leilão, a intenção de competir no leilão é ter a máxima lucratividade. Então você jamais seja o primeiro a dar lance na primeira praça. Então essa é uma dica que eu te dou e espero que essa aula tenha esclarecido para você aí, né, de forma bastante clara mesmo, o porquê, né, que você vai encontrar imóveis com 80 vezes, como nós mostramos aqui, 90% de desconto, tanto nos leilões judiciais quanto nos leilões extrajudiciais. Colocando aqui com especial relevo uma observação, nos leilões judiciais, onde você vai encontrar esse percentual, né, enorme, maior do que 50% de desconto, são nos leilões de processos falimentares. Mas naqueles leilões também judiciais, de processos, né, normais, que não sejam falimentares, você vai encontrar descontos de 50%, né? Todos os dias está acontecendo aí nos melhores leiloeiros, leilões que proporcionam esse tipo de aquisição. E também no leilão extrajudicial também, né, você vai encontrar todos os dias ofertas aí que chegam a 80% de desconto sobre o valor de mercado. Agora é importante, para a gente finalizar, deixar aqui um alerta. Não improvise com o seu dinheiro. Busque ou uma assessoria especializada ou busque adquirir conhecimento antes de entrar no investimento, porque o leilão de imóveis ele é um investimento seguro, mas para quem conhece, para quem sabe o que está fazendo. E não é difícil você aprender, não. Então, primeiro passo é tomar a decisão de entrar nesse ramo de investimento, que você não precisa também ter muito dinheiro. Vai entrar aí com 30, 40 mil reais, você está entrando no mercado comprando imóveis compatíveis com o dinheiro que você tem. Né? Terrenos, principalmente apartamentos populares, você vai encontrar, né, por valores muito, muito baixos. E também há técnicas de alavancagem com praticamente nada de dinheiro, que eu vou explicar numa próxima aula. Mas o fato é que o primeiro passo é tomar a decisão, o segundo passo é estudar, né, aprender sobre os leilões, e o terceiro passo é planejar a sua participação naqueles leilões em que te interessar. E aí o quarto passo é depositar o valor do lucro na conta e contabilizar e partir para outra para multiplicar o seu capital. Certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostaram dessa aula, deixe o like aqui e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso à informação. Até uma próxima oportunidade. A maioria